Você já imaginou se nós não tivéssemos os nossos ossos? Será que nós iríamos conseguir nos movimentar, mesmo que nós tivéssemos músculos bem fortes? De jeito nenhum. Qual que é a função dos nossos ossos? A função dos nossos ossos é sustentar e manter a nossa estrutura, porque afinal de contas, eles estão segurando, os nossos ossos seguram através dos músculos uma boa parte dos nossos órgãos. Então, não fossem eles, nós iríamos nos desintegrar e nos derreter. Na célula acontece a mesma coisa. Existem estruturas celulares que são capazes de sustentar e dar a forma da célula. Essas estruturas são os microtúbulos. Os microtúbulos têm também essa função de sustentar e esses microtúbulos formam o citoesqueleto. Bem, citoesqueleto numa célula, ele tem várias funções, talvez até mais que o nosso esqueleto, mas ele tem a função não só de montagem, de estrutura, como também de transferência de informações. São nesses túbulos também que nós temos, que são a base dos cílios, dos flagelos. Então, a estrutura desse citoesqueleto, ela é também comum a vários outros organismos e tem a função primordial de manter a ordem na célula. Seria a mesma coisa que eu tivesse uma casa com móveis todos colocados ou não tivesse uma ordem seguida para poder colocar na casa, ficassem todas as coisas bagunçadas. Bom, esse citoesqueleto, ele é formado por proteínas. Essas proteínas são chamadas de tubulinas, tá? Essas tubulinas formam um citoesqueleto em um arranjo extremamente interessante, pois esse citoesqueleto ele é oco e vão formar tubos ocos e delgados, como se fossem canudos no interior de uma célula. Bom, que mais que nós temos? Nós temos a formação dos centríolos. Graças a essas tubulinas, esse citoesqueleto, eu tenho a divisão das células com a mesma quantidade de cromossomo para as duas células. Então, são fundamentais durante a mitose e durante a meiose. Nós vimos em alguns dos vídeos anteriores sobre síndromes. Então, a má função ou mau funcionamento desses centríolos simplesmente define, por exemplo, se uma criança, se um bebê vai ou não ter um cromossomo a mais. Então, sem dúvida alguma, esse articular, a movimentação desse material genético pelos centríolos é fundamental para o bom funcionamento da célula. Além disso, nós temos esses tubos, como eles são ocos, são como se fossem canudos, eles são responsáveis pela transferência de muitas substâncias, de proteínas, de enzimas e até mesmo pela corrente nervosa, canais, enfim, em todas as células especializadas dependem mais ou menor quantidade desse citoesqueleto. Bom, não é uma estrutura exclusiva de eucariontes, mas nós temos aí uma grande especialização nas células de eucariontes. Lá em procariotos são encontradas também algumas tubulinas, numa estrutura um pouco mais simples, um pouco mais diferente, evidentemente, do que a de eucariotos, mas também são encontradas algumas dessas precursores do que são chamados esse citoesqueleto. Para que vocês tenham uma ideia, normalmente de 20 a 35% das proteínas de uma célula estão ligadas a esse citoesqueleto. Isso pode variar em função do tipo celular. Vamos pegar, por exemplo, uma célula muscular. Uma célula muscular que depende diretamente de actina e miosina, eles estão em quantidade muito maior, por exemplo, do que numa célula epitelial. Na célula epitelial, nós também temos essas tubulinas, esses microtúbulos, que vão estar formando aí estruturas de adesão na célula. Então, veja que a função é um pouco mais diferente. Lá nas células nervosas, nós temos alguns microtúbulos que vão dar aquela forma característica da célula nervosa. Ela é uma célula dendrítica, onde tem a região do núcleo, bem afinada, e lá na ponta temos os axônios. Então, para que ela tenha essa forma delgada, para facilitar a condução dos canais de hidrogênio e, de certa forma, conduzir a corrente nervosa, a corrente elétrica, de certa forma, eu tenho aí uma diferença de potencial que é favorecida pelos microtúbulos. Então, eu tenho, neste caso, uma participação dos microtúbulos para transferência do sinal nervoso. Onde que eu estou querendo chegar com essa conversa falando de neurônio? Se eu tiver qualquer alteração, imagine uma rodovia, Imagine uma rodovia onde o trânsito fica engarrafado.
É a mesma coisa que acontece numa célula nervosa. Se eu tiver alguma alteração nesses microtúbulos, por exemplo, eu vou ter uma espécie de congestionamento. Então, eu vou ter um desequilíbrio na transmissão do impulso nervoso. Qual que é a consequência para a célula? Se eu não transmito o impulso nervoso, a célula entende que há um erro e, portanto, ela entra em apoptose. E a gente vai chegar aí num sistema de morte celular. Então, a própria célula compreende que tem uma lesão e ela vai se mutilar em função disso. Quem faz, né, o papel aí de transferência ou de fluidez das substâncias pelos microtúbulos é um aminoácido chamado de glutamato, né? Lembrando dos aminoácidos que eles são produzidos a partir aí de trincas de DNA. Então, o glutamato é um aminoácido fundamental para essa atividade neuronal. Então, ele funciona como um asfalto pela via. Então, pensando aí nos microtúbulos das células nervosas, quando eu tiver uma quantidade razoável de glutamato, eu tenho a transmissão de impulsos nervosos. Sem o glutamato, eu teria um engarrafamento, né? Então, se eu não tiver o transporte, eu não vou ter aí, se eu não tiver o transporte de mitocôndrias e outras substâncias, é como se a nossa célula não conseguisse mais comunicar-se com uma outra célula. Eu poderia ter como consequência, por exemplo, uma deficiência, um retardo mental de diferentes graus em função dessa lesão. Eu posso ter uma resposta, por exemplo, uma epilepsia, no caso de uma situação como essa. Mas acontece que eu posso ter excesso ou falta desse glutamato. Quem faz essa regulagem são algumas enzimas que retiram o glutamato da superfície das células. Então, o equilíbrio entre a quantidade de glutamato fora, no interior das células, são feitas por enzimas específicas que se regulam em função da própria fluidez da transmissão nervosa. Com base nessas informações, nós temos algumas pesquisas que evidenciaram que, se fossem suprimidas estas enzimas que retiram o glutamato, é como se elas tivessem assim, né, limpam o caminho. Então, eu tenho assim enzimas que vão tirar as cadeias do glutamato. O que aconteceu? Nós tivemos aí uma certa forma, essas enzimas elas salvam os neurônios e aí, se eu não tiver essas enzimas, eu tenho aí um mau funcionamento destas células. Por outro lado, alguns pesquisadores observaram que crianças que têm problemas degenerativos, né, problemas aí relacionados neuronais e degenerativos, eles perceberam que existia nessas crianças um problema nessa enzima que tirava o excesso de glutamato. Então, se a falta de glutamato entope a via, é como se o excesso de glutamato fosse uma pista cheia de gelo. Então, as substâncias também não conseguem se autorregular e a transmissão do impulso nervoso acaba ficando debilitada nessas condições. É como se tivesse neve na pista, né? Imagine um carro tentando frear numa situação que tenha neve. Ele começa a estar derrapando. Então, comparando, né, um microtúbulo com uma rodovia, seria mais ou menos essa resposta. Compreendendo esses sinais, né, esses mecanismos, foi possível levar aí algumas dessas pesquisas a uma regulagem destas enzimas que retiram o excesso de glutamato. Então, observando que crianças que têm retardo mental têm uma quantidade elevada desse glutamato nesses microtúbulos, foi possível compreender que pode ser que a falha esteja na identificação ou na expressão destas enzimas. Vejam que todo o arsenal genético ele é muito bem acompanhado é muito bem organizado por meio de feedbacks. Então, algumas alterações celulares que levam aí ao mau funcionamento ou à perda da produção dessas enzimas, elas vão levar aí a uma ocorrência de doenças neurodegenerativas. Então, é muito importante entender o papel de cada organela nas células. Em algumas células, essas organelas elas são expressas com uma maior intensidade e, de certa forma, essa quantidade de organelas é o que regula o fluxo e as correntes de informação. Bom, regular então aminoácido significa dizer que eu posso também regular a atividade de organelas. No caso específico de glutamato, ele tem uma associação direta com os microtúbulos. Então, conhecer a expressão de enzimas que regulam glutamato, por sua vez, é a mesma coisa que garantir a boa saúde mental também humana.